Bem, gente, estamos chegando nesta noite de quinta-feira, hoje dia 12, e estamos aqui recebendo o nosso prefeito Gerry Dutra para a gente falar sobre os mais diversos temas, né, que estão em voga aí no nosso município, enfim, os projetos, aquilo, né, fazer uma avaliação também desses 6 meses iniciais da sua gestão, nesses primeiros 6 meses aí que certamente vem muita coisa também para ser anunciada. Mas antes de tudo, né, agradecer aí também, né, prefeito, ter aceito o convite aqui para a gente poder falar. Hoje foi o dia também de atender as redes sociais. Começou cedinho lá com o Abel e agora conosco aqui. Mas antes de mais nada, muito obrigado. Seja bem-vindo, Gerry. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Regis. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Agradeço imensamente o convite. Imagina. Parabéns pelo trabalho. E nós somos servidores públicos, né? Por opção, inclusive, nesse momento. Eu sou servidor público como professor, mas nesse momento como prefeito. Então, hoje estava às 8 horas lá no podcast do Abel, né? Tive o privilégio de ser o primeiro entrevistado. Né? Conversei também hoje, né, com o Edmundo, fui o primeiro entrevistado no podcast dele e agora estou aqui também contigo. Mas nós temos esse compromisso de prestar contas para a população. Nós somos funcionários do público, né, do povo, e nada melhor do que a gente usar esses canais, né, para estar aqui de uma forma super transparente, humilde, de retratar a realidade, o que estamos fazendo, o que estamos pensando para o futuro, e com muita convicção de que estamos escrevendo uma bela história e que muito em breve nós teremos muitas ações, muita coisa concretizada em Pato Branco aí que vai projetar ainda mais o nosso município. Bom, para a gente iniciar, né, Gerry, vamos iniciar com a forma como é que você tem visto agora o cargo de prefeito, né? Porque foi a segunda eleição, a segunda disputa tua, né, eleitoral. Nessa segunda chegou. Inclusive nós falávamos aqui, né? Primeiro nós estivemos juntos, depois nessa última aqui estivemos em lados opostos, mas sempre com o respeito de sempre, né? E é isso que faz com que a gente possa também trabalhar e melhorar o nosso município, né? Porque é exatamente isso. Mas eu queria que você falasse como é que está sendo o Gerry prefeito, sentindo, né? Porque tem o ônus e tem o bônus. É uma coisa assim, também eu reforço que eu já falei para muitas pessoas, né? É uma questão de propósito de vida. Você ter a condição de cuidar de 100 mil vidas é um orgulho e só se predispõe a isso quem tem isso assim como propósito de vida. Eu sempre fui muito apegado às questões públicas, né? Um professor, você... Até pela profissão, né? Você criar oportunidades, você vê as pessoas se desenvolverem, você vê a transformação de vida, você vê a construção de realidades melhores. Então, tudo isso me motiva muito, me deixa entusiasmado. E como prefeito, a gente tem essa condição de trabalhar por toda a nossa população. Sim, um super desafio, porque você é cobrado diariamente pelas várias questões, desde uma consulta até um buraco na rua, uma lâmpada queimada. Ou seja, você tem as várias demandas e você tem que, acima disso, você tem que lembrar que você precisa pensar no futuro do município. Certo? Então, você pensar na questão da infraestrutura, a questão do desenvolvimento econômico, certo? E eu montei uma equipe essencialmente técnica para que pudéssemos trabalhar juntos, trabalhar de uma forma muito integrada. Também a minha forma de trabalhar, Regis, como você falou, é sempre muito... sempre reforço também. Você precisa sempre ter muito respeito. Sim. O respeito no diálogo e na entrega. As pessoas que foram meus adversários... Você foi meu adversário, mas nós nunca tivemos qualquer tipo de problema de relacionamento. Isso. Se eu ficasse brigando com todo mundo, né? Veja, hoje... Cidade é uma só. As pessoas que podem ajudar Pato Branco, de repente, estariam não nos ajudando. Vou pegar o exemplo do nosso secretário Guto Silva. Foi meu adversário, mas nós temos uma relação muito próxima hoje, porque a gente sabe que Pato Branco é uma só, a nossa população merece... né, muito respeito, merece o nosso trabalho, merece as entregas e todos aqueles que se preocupam em construir esse futuro melhor são muito bem-vindos, independente de bandeira, certo? Converso com as várias bandeiras. Lá no momento político, nós sabemos quem vão ser os companheiros, quem vão ser os adversários, e é natural do momento político, mas com o respeito
né, de saber que existe uma diferença de ideias, uma diferença de projetos, e isso que tem que ser debatido. Não dá para a gente entrar num mundo de confusão. Certo? Ninguém ganha nada com isso. Nós precisamos ter um ambiente de paz, um ambiente em que todos se somem, né, as instituições, as entidades, para fazer parte desse ambiente de construção. Porque nós vamos errar, vamos acertar, mas precisa-se ter essa sensibilidade do bom diálogo, do reconhecimento, da humildade, do posicionamento. Né? São todas questões assim que são aí muito necessárias para que você consiga conduzir bem o município. E eu finalizo dizendo que estou extremamente otimista. A gente tem as portas muito abertas no governo do Estado, também aí com várias lideranças do governo federal, e temos aí todas as condições de fazer um brilhante mandato aí para a nossa população que tanto merece. Bom, a gente vai falar aí sobre a questão, né, da viagem a Brasília, Curitiba também, sobre projetos que têm projetos grandes, né? E eu acho que Pato Branco também está numa crescente, numa possibilidade, vamos dizer assim, de entrar de vez no radar do desenvolvimento do Estado através das rodovias também, que estão prestes a melhorar aqui para a gente, mas isso a gente vai falar lá na frente. Vamos começar pelo que está no dia de hoje, né? Bastante polêmica, porque, afinal de contas, atinge uma série de profissionais, de prestadores de serviços, que é a questão do ISS-QN, que teria um reajuste. E aí, né, prefeito, é evidente que quem quer fazer política, né, e anunciar, diz que o prefeito está mandando um reajuste, ou já mandou para a Câmara, foi aprovado, que, aliás, muitos vereadores agora se dizendo surpreso. Mas aí eu também não entendo, né, os vereadores votaram, aprovaram, não leram o que aprovaram, daí, né? Então, também aí tem que analisar, né, o que a Câmara, né, qual é a função dela, de fato. Mas esse é outro mérito. Mas a questão, prefeito, o que de fato é uma atualização de uma lei federal? Vamos lá. Tem dois aspectos aí que são importantes a gente repassar para a comunidade, explicar, e também para que os empresários entendam que não foi uma coisa assim para onerar ainda mais, né, a tão sofrida vida do empresário. E já vou reconhecer no que falhamos, né, e também vou deixar bem claro que nós vamos estar revisando junto com o empresariado aí essa lei. Mas o que acontece? As pessoas já devem ter ouvido muitas vezes aí da tal reforma tributária. Reforma tributária é um tema polêmico, um tema que tem tomado, né, muito tempo das pessoas, da nossa equipe técnica, porque a forma como nós estamos habitualmente acostumados aos tributos, né, o ISS, o ICMS, o IPI, essas coisas todas vão mudar e no futuro próximo isso vai ser, o repasse vai ser feito para o município por meio de uma média histórica aí, de um período, e que vai ser criado, então, essa taxa de referência para que o município possa estar recebendo os seus tributos. Então, está todo mundo analisando as suas questões aí, tributárias para que não sofra, né, no futuro aí uma perda significativa de recursos. E aí a equipe técnica, tendo um olhar essencialmente técnico, pensando no futuro do município, trouxe uma proposta de a gente fazer duas propostas, na verdade. Uma era de uma atualização de uma lei em termos da construção civil, que já existe isso, uma determinação pelo STJ e que já era cobrado, inclusive. Então, só foi feito para que tivesse a lei, né, dando suporte para aquilo que já era trabalhado. E a outra sim, que era a questão do ISS, que é para as empresas vinculadas ao Simples, que fosse, então, pago o valor de acordo aí com o faturamento, né? Quem paga até 180 mil continua 2%, até 360 mil passaria para 2,79%, e assim sucessivamente até o limite máximo, né? Para quem fatura o teto do Simples, né? Que, se não me engano, hoje está na casa de 4, foi atualizado para 4.800.000, era 3.600.000, e então pagaria 5%. Mas isso a gente cometeu uma falha
Uma falha no sentido de não ter chamado os empresários, O não ter debate chamado antes, os anterior. contadores, porque nós temos, e eu reconheço que o empresariado tem sido muito próximo da gestão. Sim. Quando nós precisamos, a gente vai lá e pede. Vamos pegar, por exemplo, na Expopato agora. Associação Empresarial, o Sindicomércio, Sociedade Rural, está lá construindo juntos esse projeto. Em vários, na hora que a gente precisa dos projetos, a mesma coisa. Então, ontem mesmo, então, a gente cometeu essa falha de não ter tido essa discussão, porque se pensou na questão técnica, se pensou no futuro do município, mas realmente se cometeu a falha. Espera aí, vai doer no bolso lá do empresário. É um momento complexo, é um momento complexo dos Carga impostos. tributária já é, né? Já é. Então eu assumi já o compromisso de ontem mesmo. Nós fazemos esse grupo de trabalho com os empresários, com a Associação Empresarial e o Sindicomércio, com os contadores, para que no prazo de 30 dias a gente faça uma reformulação completa dessa lei, tá? Para que ela fique aí sem essa oneração aí para o empresário, né? Para o contribuinte. Certo? Então a gente vai fazer esse trabalho, também tem que alertar e tranquilizar as pessoas, forço, que isso começaria a impactar os empresários a partir de 1º de janeiro de 2026. Sim, ano que vem. Existe um princípio da anterioridade, né, que ele não permite que você passe a cobrar, né, um valor diferente, tem lá uma série de prazos, né? Certo? Então a gente tem isso, o empresariado pode ficar tranquilo, não vai ser cobrado já, a gente vai fazer essa revisão nos próximos 30 dias e vamos construir, né, uma lei, como a gente tem feito, essa construção coletiva aqui em Pato Branco, vamos corrigir, vamos colocar assim, essa falha, que eu assumo de ser ali do Executivo, sabe? De a gente ter subido para a Câmara poderia ter, sim, né, feito esse debate também, né? mas subiu do Executivo. Então vamos ser bem sinceros, e agora vamos, nesse período de 30 dias, vamos trabalhar e corrigir essa falha. O projeto é lógico que ele precisa ser atualizado, independente de qualquer coisa, porque é uma lei federal, né? Já estava cogitando e até eu recebi uma mensagem lá de simplesmente anular a lei. Não, mas tem uma parte dela que é extremamente importante, que ela precisa vigorar, certo? Então a gente precisa ajustar. Não é porque foi feito aí, então, uma ação que gerou esse problema que a gente tem que sair correndo e fazer alguma coisa que não seja, o melhor. Então, vamos trabalhar esses dias junto com o jurídico, com o legislativo também, a parte contábil, a nossa equipe técnica, e aí se chegar, então, em um bom termo. Sem dúvida, até porque, claro que vamos dizer assim, a gritaria foi grande, até porque atinge um número de profissionais bastante grande, né? Desde fisioterapeuta, médicos, odontólogos, enfim, é uma série de profissionais aí que tem. Todo prestador de serviço, né, que contribui com o ISS e que fatura mais de R$180 mil por ano, ele seria impactado. Exatamente, por isso, mas então já está encaminhado essa questão. Bom, prefeito, agora falando sobre a questão dessa viagem também a Brasília e depois a Curitiba, mas iniciamos pela capital federal, uma reunião com o ministro da Saúde para tratar sobre tema, claro que é fundamental, para buscar recursos, senão, se não chegar nas barbas do profeta, não adianta. Eu reforço que eu tenho batido nas portas, não me interessa se é meu adversário político ou não, né, porque nós precisamos um olhar especial para a saúde pública de Pato Branco. Nós somos um dos 4 municípios do estado que consegue atender todas as áreas, todas as especialidades, certo? E nós temos uma característica que, além de atender o sudoeste do Paraná, nós temos que atender o oeste catarinense. Pelo menos 7, 10 municípios agora. E aí o que acontece? Os hospitais, que diga-se de passagem, têm nos ajudado muito. Nós estamos numa fase complicadíssima. Hoje o São Lucas está lá com os 10 leitos de UTI ocupados e mais 5, né, adicionais, atendendo pessoas com problemas respiratórios. Então, é muito importante, aproveito, abrir uma brechazinha aqui, e a Policlínica também notar, tome a sua vacina contra a gripe, é muito importante que haja essa prevenção para não ver o caso mais grave da doença. Então, os hospitais têm nos ajudado, mas o que acontece? Vamos pegar um caso desses aí, um internamento desse, o hospital ganha R$400 por dia. Ele não paga praticamente nada de todas as despesas que ele tem. Sim. Certo? E aí, geralmente, o que acontece? Você vai precisar fazer um complemento. E isso está sobrando para o município de Pato Branco. Certo? Porque nós somos o que se chama lá na saúde de porta aberta. Chegou ali, você precisa atender.
certo? Então, nós estamos fazendo investimento, e é muito importante, a gente faça esse investimento em saúde, investimento, aí no primeiro quadrimestre foi na casa de 90 milhões de reais, mas a conta ela não vai fechar. Sim. Daqui a pouco não fecha mais, a gente tem folha, tem... isso aí dá mais de 30% lá do nosso orçamento, aí você pega mais a educação, você tem que investir 25%. Aí você pega a folha, que está com 46%. Já se foi. Já está faltando dinheiro para você fazer todos os outros trabalhos. Então precisa que o Ministério tenha um olhar diferente. Que vou dar mais um exemplo para a população entender. Vamos pegar a UPA. A UPA, o Ministério nos repassa R$500 mil por mês. O nosso investimento na UPA, ele chega a quase 3 milhões por mês. Ou seja, os 2 milhões e pouco, quem está pagando a conta, então, é o município. Certo? Então, a gente foi lá e também já se falou da capital estadual. Nós também estivemos ali fazendo o mesmo apelo, pedindo recursos que sejam aí, pelo menos nesse momento, recursos emergenciais, porque nós tínhamos, infelizmente, também herdamos, né, um valor muito significativo para pagar. Sim. Renegociamos com o CONINS para pagar até o final do ano, lá, o valor que se devia. Da mesma forma, o SAMU renegociamos para pagar até o final do ano. Renegociamos com a Policlínica, com São Lucas, com os vários profissionais de saúde, certo? Mas aí agora a gente está com esse momento aí muito ativo, muito atípico de doenças respiratórias e aí, então, a gente tem essa preocupação de antever os problemas e chegar lá para apresentar projetos, apresentar documentos, relatórios, porque haja essa soma de esforços do governo federal, do governo estadual e municipal, que nós continuemos bem atendendo a nossa população. E como que foi, prefeito, a receptividade lá em Brasília, lá do governo federal, com referência a isso aí, auxílio? Eles se sensibilizaram totalmente, certo? Eles têm as restrições deles também. Sim. A gente sabe que os recursos são muito limitados, mas tiveram a sensibilidade e nós já levamos um anteprojeto lá, fazendo todo o relato que mostra a consistência do que nós estamos fazendo. Acho que você tem que chegar com alguma coisa que seja palpável. Então, nós levamos já um atendimento que é feito. Isso. E agora, então, eles abriram as portas para a gente fazer um envio de um segundo conjunto de documentos, certo? Para que eles tentem aí fazer algum tipo de aporte de recurso. Então, tive o privilégio de conversar com o ministro também, de trocar ideia com ele e esperamos que eles nos ajudem, bem como também aí a Secretaria de Estado, por meio do secretário Beto Preto, que também faça aporte de recursos aqui para o Pato Branco. Porque, sem dúvida nenhuma, também nós precisamos, né, de uma estrutura maior, né, cada vez, para atender toda essa população aí. Né? Veja, semana que vem, na terça-feira, nós vamos assinar a ordem de serviço da Unidade de Saúde lá do Menino Deus. Sim. Que vai atender ali a região do Bela Vista, o Menino Deus, o Jardim Primavera. Tipo da Rosa ali, né? Que agora é Menino Deus. Aquela região ali, certo? A gente também já tem aí, está em processo licitatório, a clínica ortopédica, que vai ser anexa ao ser lá no Fraron. Certo? O pronto atendimento lá do Fraron também, né? Que é para aquela ideia de nós desafogar um pouco a UPA. Certo? Então, a gente tem todas essas estruturas que estão aí no radar, algumas já licitando, outras em processo de tramitação de projetos, certo? Ou seja, a tendência é que a gente tenha a necessidade de mais profissionais. Importante também a população saber que nesses 6 meses a gente recompôs, ou está recompondo todas as equipes de saúde, certo? Então, todas as equipes lá de saúde da família, das unidades de saúde, onde faltava médico, onde faltava odontólogo, onde faltava enfermeiro, aqueles profissionais que eram do PSS, que foram vencendo, Sim. a gente foi substituindo por concursados. Então, a gente tem dado toda a atenção aí para a saúde, né? E sim, a gente faz um atendimento de excelência. Novamente, é importante a gente reconhecer que não consegue atender 100% da forma como gostaríamos, mas o atendimento a gente tem percebido que ele está cada dia melhor. Perfeito. Bom, essa questão aí desse pronto atendimento do Fraron ainda demanda de um tempo, né, prefeito? Porque ele já tem a ordem de serviço ou não? Não, ainda não. Esse ainda agora vai ser feito. Ainda vai ser feito. Estamos em tratativas com o governo do Estado. Sim. Para daí fazer a ordem de serviço, fazer o projeto e licitar. É uma obra que, bom, vai demandar ainda vamos dizer assim, no mínimo 2 anos. Mais ou menos. No mínimo 2 anos. Enquanto isso, é difícil, né? Sim. Porque a cidade cresceu, mobilidade, para quem está do outro lado lá da BR, né? Aquele sofrimento todo para atravessar até na UPA. Exatamente. A UPA não é o melhor ponto, né? Qualquer pessoa o tempo faz toda a diferença
em uma situação de emergência dessas, né? Aí com essa divisão de regiões de cidade fica muito mais fácil. E sim, a gente tem a preocupação de resolver o problema da BR, a gente vai resolver o problema da BR, Sim. né? Nós estamos aí, você falou antes da infraestrutura do governo, acredito que a gente vai tratar depois desse tema, mas nós tivemos dia 2 de abril a licitação do contorno norte, que vai desafogar bastante. Sim. Né? Vamos ter as intervenções da rodovia, da concessionária do pedágio, a nossa via verde e amarela, né? Transformar ali a BR, nossa principal avenida, mas de qualquer forma a gente precisa dar uma diminuída nas distâncias, né, das unidades, porque a UPA, né, senão ela e também, né, senão ela vai continuar sobrecarregada. Até porque a UPA atende Pato Branco, atende Vitorino, né, atende Bom Sucesso, né, nos casos quando é mais grave, né? Sim. O Planalto, que é sempre um tema já vem desde a época do ZUC, inclusive o tema para aumentar o horário, mas não é simples também, porque já passaram aí alguns anos e é difícil, né, prefeito? A gente tem discutido bastante essa questão da ampliação dos horários, tá? Não só do Planalto, de algumas unidades, certo? Como a gente tinha essa dificuldade das equipes, que agora a gente colocou, né, ajustou, então a gente já começa a ter essa possibilidade e a gente está estudando. Desafogaria a UPA, né? Sim, desafogaria, porque muitas pessoas que elas vão para a UPA e lá não seria o lugar mais apropriado para a UPA. A gente ouve com muita frequência, mas eu não fui atendido lá no meu bairro. E aí vai para a UPA e, obviamente, a UPA ela vai dar prioridade, vai atender de uma forma mais rápida as urgências e emergências. Isso. Né? Aí a pessoa vai demorar para ser atendida, vem essas reclamações. Se nós tivéssemos essas estruturas dos bairros atendendo de uma forma mais eficiente, né? Com horários que fossem também mais apropriados ao trabalhador, nós já também teríamos uma melhoria lá do atendimento da UPA. Que diga-se de passagem, só sendo justo e reconhecendo que a UPA faz um excelente trabalho. Sem dúvida. Nós tivemos aí dias de chegar a praticamente 800 atendimentos em um dia. Tá. Muita coisa. Com essa questão aí da temperatura em queda, sim, né? Então eles fazem um trabalho excelente, sabe? Merece todo o nosso respeito, nossa consideração. E eu ouço amigos assim que têm, às vezes até empresários, pessoas que têm um poder aquisitivo alto, que já me falaram, eu prefiro ir na UPA do que ir em um outro hospital, porque lá eu vou ser bem atendido. Então, e não é de hoje, né? E tem mais um detalhe aí que tem contribuído para isso, que é a questão da pediatria, né? A policlínica, né, os planos particulares aí não estão dando conta e as pessoas estão migrando. E outros também, por questão financeira, estão indo direto para o SUS. É verdade, porque às vezes a pessoa reclama de esperar na UPA. Eu tenho plano de saúde, então é o seguinte, se eu for... Não adianta, se eu estou um atendimento lá que não seja de um caso muito grave, eu vou esperar 1 hora, 2 horas, como acontece, né, com todas as pessoas. Aí vem essa questão, vou continuar pagando o plano de saúde? Muitas vezes nós discutimos com a família. Né? Eu continuo com o plano de saúde porque eu tenho há 30 anos e a universidade nos ajuda aí no plano de saúde, mas vocês ficam se questionando. E aí eu conheço muitas pessoas aí que relataram, não, olha, eu parei, não pago mais, eu vou na saúde pública. Né? Muitos migraram, né? Bom, prefeito, falando agora sobre educação, talvez uma equalização aí que seja necessário. Eu até recebi essa semana com referência aos CMEs, né? Alguns estão saindo às 5h30, outros saem às 18h30. Aí vem a questão daqueles contratados que ainda não foi bem adequado. Como é que está? Não. Vamos lá, a educação eu sempre falo que é a minha grande paixão, né? Eu sou professor há mais de 30 anos, tenho procurado estar muito próximo aí da educação e ressalto também da importância de nós trazermos de volta as famílias para viverem a educação, estarem cada vez mais próximos das escolas, estarem cada vez mais próximos das atividades que os filhos fazem no seu cotidiano. Isso é muito importante para a gente resgate valores, as coisas assim que infelizmente se perderam com o tempo, né? E que na família o protagonismo seja para a educação, seja para o conhecimento, porque isso vai proporcionar um futuro, né, um futuro aí que vai ser certamente muito bom para as pessoas. Então a gente da mesma forma contratamos vários professores, um número bem significativo de professores, para que resolvêssemos aí o problema que tínhamos de sobrecarga, né, em cima principalmente dos CMEs. Né, nós chamamos todos os professores aí que nós tínhamos ali aprovados para a educação infantil, chamamos alguns do ensino fundamental que também podem trabalhar na educação infantil. Estamos chamando agora também estagiários e temos um PSS para atender
aqueles atendimentos especiais. Nós conseguimos e trabalhamos muito para reduzir as filas, né? E também estamos lá com o CMEI do Fraron já bem adiantado. Esse está bem adiantado, esse ano a gente conclui ele, para o ano que vem já está em operação. Estamos rodando agora o CMEI do Pinheirinho, vamos rodar o do Veneza, o do Gralha, que era um projeto que ia ficar na gestão passada, a gente corrigiu, fez os ajustes e agora está encaminhando, né, para os processos licitatórios, certo? Que nós queremos até 2028 ter 0 fila, né, nas nossas creches e que todas as crianças de Pato Branco estejam na creche, né? A gente tem ainda uma fila significativa, né? Diminuímos muito, mas ainda tem uma fila significativa. Essa questão do horário foi criada uma lei, Sim. Foi criada uma lei que proporciona esse atendimento até às 18h30. É uma questão delicada também, que a gente tem que construir com os empresários, que nós temos feito e discutido muito com a secretária, no sentido de nós termos polos, então. Certo? Tem algumas unidades em cada região da cidade que naquele polo tem um atendimento estendido. Né? Descentralizar um pouco. Assim. Aí você tem a grande maioria, e hoje nós já temos a grande maioria atendendo até às 17h30. Sim. Certo? E aí aqueles casos em que a família realmente precisa, né, porque tem um problema no trabalho, alguma coisa de ter um horário um pouco maior, que ele sabe, não, a creche que eu vou precisar então procurar na minha região é tal creche. Certo? Então, eu tenho trabalhado muito ali, eu confio muito na minha equipe, né? Então, a secretária está fazendo essa análise, eu participei em alguns momentos lá, que ela sabe exatamente quantos que em cada unidade que ficam até depois do horário. Sim. Então, a gente precisa fazer esse ajuste, porque às vezes tem um CMEI que ficam 3 alunos, certo? 3 alunos que aí tem que ficar... Dá para adequar, né? Então, dá para se adequar, pegar esses 3 e colocar num outro CMEI. Sim. Certo? Então, tem CMEI que fica um número significativo. Então, precisa fazer esse ajuste, né? E ter essa relação aí construída aí com os empresários, com as famílias, para que possamos ajustar, né? Possamos ajustar e otimizar os recursos também do município, né? Até porque, né, prefeito, nesse quesito ainda em educação, também a dificuldade daqui a pouco até mesmo de professores, que hoje vive um novo momento, por exemplo, o autismo, né, que não existia há alguns anos atrás, nem o governo federal, muito menos o Estado, e aí o município é quem tem que resolver essa questão, que não é simples, e aí para você arrumar profissionais que hoje também tem desgaste psicológico. Enfim, uma série de questões, né? Sim. Você conhece bem essa... Não, conheço bem e sempre reforço aí. Fiz questão de fazer uma reunião com os professores da educação infantil, fiz questão de fazer uma reunião com os professores do ensino fundamental 1, para que a gente tenha essa relação direta, para que eles entendam o quanto eu valorizo a profissão deles, a atuação deles, certo? E que a gente vai se esforçar para minimizar as dificuldades, né? As queixas de número de alunos em sala, essas coisas todas a gente tem procurado ajustar. E a questão dos atípicos, né, aí, especialmente aí a questão dos autistas, é muito significativa. É um número que cresce e são pessoas que precisam ser inseridas, e aí vem a necessidade de profissionais adicionais, e aí também tem, às vezes, uma necessidade de a gente contar com o apoio da PAI. Não precisa integrar todo mundo, precisa saber da importância de cada uma das instituições, de vencer os preconceitos, sabe? É um tema delicado e a gente tem dado toda a atenção por meio de uma equipe bem profissional para saber como lidar com os pais, com os profissionais, com as mães, fazendo formação, né? E aproximando as instituições, as entidades, para que possamos, né, construir um bom modelo. Eu sonho que a gente tenha um modelo muito integrado de educação, né, não só na educação infantil e o ensino fundamental, tem que estar integrado, mas também com o Fundamental 2, com o ensino médio, com o ensino superior, com as pós-graduações, certo? A gente precisa que a criança, ao entrar, ela seja extremamente bem acolhida e que ela queira, né, que ela tenha esse encantamento com a educação e que ela queira seguir, né, e independente se ela vai ser um empreendedor, se ela vai ser um pesquisador, que ela entenda que a educação em qualquer área que ela siga vai ser extremamente importante. Sem dúvida. Bom, seguindo aqui, hoje conversando, né, com o prefeito Gerry Dutra, agora vamos falar sobre a questão da infraestrutura, né? Aliás, Pato Branco, imagino, né, prefeito, não sei se tu concorda,
nós talvez vamos viver daqui a uns anos, aí pode ser que seja até 10 anos, pode ser, né? Mas que vamos entrar de vez, né, no radar das rodovias do Paraná, né? Porque até então nós tínhamos mais ou menos uns carreiros por aqui, né? Então tem expectativa, o prefeito vai falar sobre isso, essa questão aí da duplicação da 280. Tem aqui o contorno norte que será feito e aí também tem uma perspectiva para até 2 vizinhos. Enfim, acho que aí sim é tão importante, né, o tanto quanto o nosso aeroporto, né, prefeito? Perfeito. Eu conversava lá com o secretário Sandalex, né, na terça-feira. Ele relatava para mim que acredita que o concreto fique pronto, né, ali até agora em julho. Sim. Então já vai ser bem antes do previsto, inclusive. Isso. Eu conversei muito com o Marcos, que é o presidente, né, da concessionária ali do nosso pedágio, e ele me falava que ainda esse ano deve iniciar a urbanização lá do trevo da Patrolinha até o trevo da Catane, certo? Que em 3 anos ele vai deixar pronto até Vitorino. E é interessante que agora com o pedágio, Rez, não é assim, não é uma questão de ele simplesmente falar isso, não. São compromissos estabelecidos em contrato. Sim. Que o governador teve essa, junto com todos os que construíram os editais, de deixar claro que se você não cumprir com os projetos de infraestrutura, você tem uma redução do valor do pedágio. Sim. Certo? Então, é uma coisa que tem que acontecer. A gente já falou, né, a licitação do contorno norte já foi feita no dia 2 de abril. Nós estamos trabalhando aí, mais uma vez agradeço à Associação Empresarial, estamos trabalhando na construção do projeto da Via Verde Amarela, que vai ser a nossa principal avenida. Já tem um projeto que nós estamos trabalhando para fazer a aprovação, estamos insistindo muito na DENIT, que é para fazer a duplicação da Capeg até lá na Transgós, certo? Que vejam isso, e é importante a gente tratar desse tema, porque nós tivemos recentemente aquele fechamento daquele acesso lá no bairro São Francisco, para as empresas. Veja, se conversava, né, e tentava sensibilizar o DENIT, a Polícia Rodoviária Federal, da dificuldade que geraria para os empresários, né, para a comunidade, e eles relatavam que a preocupação deles é em termos de segurança. E eu fiz um comentário que, se eles tiverem esse tipo de ação, eles vão fechar o Brasil. Sim. Né? Se não for pegar aí todos os acessos para as rodovias, eles forem fechados, vai fechar o Brasil. Então, a gente tem que antecipar para que nós não tenhamos mais esse problema de fechamento de acesso, e principalmente que a gente possa ter um crescimento estruturado para o futuro de Pato Branco. Aliás, eles teriam que fechar a Pedro Ramires de Melo ali também, né? aí eles vão pegar ali, assim. de duplicar ali da UTFPR até lá no contorno. O aeroporto, certo? O aeroporto a gente já está aí trabalhando intensamente também para que em breve possa licitar o terminal. Além disso, a gente tem trabalhado muito para que tenhamos a nova prefeitura, o teatro, colocar para funcionar ali o nosso terminal urbano. Aí, os asfaltos, eu estive na segunda-feira da semana passada lá em Curitiba com o governador Ratinho Júnior, que ele incluiu Pato Branco, né, no asfalto, programa de asfalto, que é pegar e asfaltar, né, todas as ruas do município. Certo? Então, a gente tem as portas muito abertas, a gente está com uma relação fantástica com as lideranças, né? Eu tenho uma relação muito próxima com o Gugu, que é o primeiro secretário, Alexandre Cury, que é o presidente da Assembleia, presidente da CCJ, o líder do governo, o Ortega, o Guto, o próprio Zucchi, sempre que possível, né? Ele está lá, né? Orienta, tem uma experiência de vida, né, muito grande, o governador. E aí se pega apoio de Giacobo, que é uma figura que se nós pegarmos os recursos que ele destinou para saúde, para teatro, para asfalto, para assistência social, né, a Via Verde Amarela, estamos falando de deliberação de aporte de recursos que vai chegar ao final daí na casa de 200 milhões de reais. Ou seja, é muita coisa. Então, a gente pode dizer que a gente recuperou o protagonismo político. Né? Pato Branco é muito respeitada hoje lá em todos esses lugares, politicamente falando, e a gente tem a atenção, e nós temos feito a nossa parte com essa articulação aqui interna de criar um bom ambiente com os empresários, com a sociedade, com os agricultores, para que possamos entregar o quanto antes os projetos. O governador falava, olha, em 4 meses eu quero todos os projetos aqui para rodar. Sim. Certo? 4 meses. Então, a gente tem
lá o projeto da Teolândia, pegando agora já também entrando nas comunidades do interior. Sim. Do asfalto Teolândia já estamos com o projeto pronto, do São Brás já está para licitação, do Carlô, aqui no São João Batista, do Quatro Encruzos, certo? A gente tem feito, né, os projetos e vamos construir o projeto lá da linha Caprini, do Santo Agostinho, sabe? De vários lugares aí, para que possamos chegar lá e nós já estamos lá com os recursos destinados. Ou seja, se nós olharmos para um futuro próximo, Regis, claro que, como você falou, não vamos dizer não, até o final do próximo mandato isso vai estar tudo realizado. Não, a gente sabe que tem aprovações, mas que tudo isso esteja já muito bem encaminhado, né, a gente vai ter Pato Branco passando por um outro patamar. Claro. Por um outro patamar. E ainda, nessa questão ainda de infraestrutura, de suporte, agora no dia 7 de abril, inicia a obra das 120 unidades habitacionais lá no Paulo Afonso. Ah, certo. Certo, que também era um recurso que tinha, eu tive que fazer, era um recurso que não estava nem empenhado, mas eu fiz, retirei do caixa, do livro do meu caixa, município. do caixa do município, né, fazer o aporte, que são mais de 20 milhões que o governo federal destinou, inicia a obra, vão ser 120 famílias beneficiadas, aí tem mais... Saiu, porque lá tinha uma luta, inclusive, de alguns moradores, né, que não queriam lá. Não queriam, eles entraram lá judicialmente, mas era uma coisa que já estava determinado, definida, né? E o que eu falei hoje mesmo em reunião com o pessoal da Caixa, e o meu compromisso lá com os moradores do bairro é de que a gente faça um grande programa, né, em termos de assistência social, de ter uma boa organização desse condomínio. Sim. Que esse condomínio seja um grande exemplo. Que funcione, Que funcione, que as pessoas que estejam lá, elas sejam bem selecionadas e que elas tenham o suporte para que não se tenha acúmulo, que se tenha a coisa bem cuidada. E ainda tem mais os 2 conjuntos habitacionais, né, que é um lá no São João e outro aqui no Cristo Rei, São Novo Horizonte. E, além disso, também tem o condomínio de idosos, que também a gente pretende iniciar em breve. E, além disso, tem uma questão que a gente tem trabalhado intensamente para achar caminhos, que é aquela questão lá do Siliprante, que é uma grande dor lá do pessoal da Zona Sul, certo? Mas a gente está trabalhando, está fazendo todo um levantamento para estratificar exatamente qual é a realidade dos vários grupos das famílias e possamos entrar numa negociação aí com todos envolvidos para resolver o problema. Ou seja, a gente tem trabalhado nas várias áreas, aí tem a construção de creche, já falei, construção de unidade de saúde, construção de estruturas, de equipamentos aí como teatro, né? Como... É lento. Mas assim, se a gente for olhar para o futuro, a gente pode enxergar um futuro extremamente otimista, né? Não tenha dúvida. Aliás, hoje acompanhei ali no gabinete, você falou, inclusive, parabéns pela iniciativa, porque já levou, inclusive, o projeto aí das enchentes, né? Porque precisa mostrar, além de mostrar, precisa apresentar o projeto para poder ter os recursos, né? Então... Hoje o governo do estado ele tem uma condição financeira invejável, ele tem muito recurso. Tem muito recurso, mas né? Não adianta eu chegar lá e dizer, eu estou com um problema de alagamento em Pato Branco. Tem que chegar com propostas. Então, eu entreguei na terça-feira propostas de várias galerias, já dos projetos feitos aí pelos engenheiros, que somam-se aí aproximadamente 4 milhões de reais, para que possamos dar essa resposta. A gente fez uma reunião no gabinete, a gente vai... Hoje também tive conversa a respeito da necessidade da revisão completa lá da bacia de contenção do Bonato. Ah, sim. Né? E o pessoal também está trabalhando lá no Planalto. Se for lá, você vai ver lá no alto do Planalto que tem uma série de casas lá que estão sofrendo com alagamentos. Estão lá trabalhando para resolver aquele problema. Então a gente tem trabalhado, sabe, nos pontos assim que a gente consegue críticos, já fazer, né? Nos pontos críticos já fazer intervenção, já estamos fazendo e buscando recursos para que a gente possa, né, fazer aí essas ações adicionais, certo? E também, aproveitando, já que você falou de hoje, nós também temos uma preocupação com outras causas. Hoje nós fizemos a assinatura aí do credenciamento de duas clínicas veterinárias para atender, né, castrações, para atender os atendimentos, as urgências e emergências. Fizemos a entrega aí, né, do veículo de uma emenda destinada aí pela vereadora Tânia. Além disso, a gente já está trabalhando na casa de passagem, que vai licitar em breve. Um outro veículo que a vereadora conseguiu com o Guto e com o Coronel Zoc. E a gente também está trabalhando muito então nessa questão da causa animal, mas sempre na lógica de, em primeiro lugar, você ter a educação.
Nós fizemos a conscientização de que você ter um animal é uma grande responsabilidade, que não pode abandonar, que não pode ter os maus tratos. E também a população em geral que não gosta, que não precisa gostar, só não pode maltratar, que não pode envenenar, que não pode... Sabe, essas questões para que possamos, né, ter um bom cuidado com essa causa, porque acima disso, acima de qualquer coisa, a gente tem que lembrar que a causa animal é uma questão de saúde pública. Ah, sem dúvida. E a questão, por exemplo, a gente vê, né, prefeito, que é importante também destacar, mesmo o senhor falou de os acumuladores aí. Então, por exemplo, às vezes você tem lá, o vizinho não pode, né, tem o cidadão lá está com 100, 150 animais em casa, é incômodo para mais de metro, né? Então também isso, aliás, até o Vicente falou de um trabalho também que está previsto aí para esse censo, que é fundamental para que possa, porque como o senhor disse, é saúde pública. E nesse quesito é importante que se defenda a vida do animal, mas também que respeite aqueles que não curtem, que não gostam, e os acumuladores, porque é cheiro, é complicado também, né? Isso mesmo, a gente tem que ter essa conscientização de todas as partes, às vezes imagina que está demonstrando um ato de amor, na verdade não é, né? Na verdade você está causando mais um problema, você tem até o desgaste mental da própria pessoa. Sim. Né? Eu posso dizer, eu tenho 4 cachorros na minha casa, mas a gente toma um cuidado extremo para que não fique na rua, não atrapalhe os vizinhos, certo? Tem que tomar esse cuidado, não é admissível, né? Às vezes a gente recebe um chamado de um animal que mordeu uma pessoa na rua. Sim. Isso não pode acontecer. Né? São casos graves. Agora há pouco teve uma criança, né? Uma criança. E em contrapartida também não pode se ter um envenenamento. Exatamente. Questão de bom senso, né? Que a gente tem que ter essa grande demonstração do potencial de Pato Branco, do que é Pato Branco, aí também construindo um bom projeto aí para a causa animal. Sem dúvida. É um caminho também importante. Bom, outra coisa, prefeito, vamos falar aqui. A gente já está na infraestrutura, mas isso também não deixa de ser. O decreto que o senhor fez, que entra em vigor agora nos próximos dias, que é do Depatran, e tem a questão da carga e descarga, que também tem horários, né? E às vezes até o pessoal dizia a mudança, como é que faz? Pois são temas polêmicos, mas que a gente tem que se posicionar. Tem que tomar né? decisão. Tem que tomar né? decisão, porque o que estava acontecendo? As pessoas chegavam e estacionavam o seu veículo, elas preferiam tomar uma multa de R$5 e deixar o dia inteiro o carro no mesmo lugar. E às vezes até funcionários das lojas, né? E o próprio empresariado percebeu o quanto isso estava sendo prejudicial para a sua clientela, quem vem de fora, e nos procuraram e a gente construiu, né, junto aí com o empresariado, a retomada do STAR, que ela já está vigorando, mas as multas ou o estacionamento rotativo ela passa a valer a partir de 30 de junho. Sim. Então, por enquanto, está sendo feito um alerta. Quem deixar mais de 2 horas aí vai ser multado. Né? Você vai pagar lá, a gente não mexeu nos valores, porque é R$1, é um valor civil, que a gente quer que tenha rotatividade. O município não quer... Que está difícil mesmo, como alguns falam, aí a indústria da multa. Não, nós queremos que o Depatran ele exerça todo o seu potencial no sentido de orientação do trânsito, de organização do trânsito, de fluidez do trânsito, de disponibilidade de vagas de estacionamento. Certo? Então, a gente trabalhou muito nisso. E também a questão, feito um trabalho essencialmente técnico, que às vezes as pessoas me chamavam, Gero, eu preciso um ponto de carga e descarga. Ia lá o engenheiro fazer a avaliação, fazer a medição do tráfego para dizer, não, aqui cabe ou aqui não cabe. Certo? A gente não pode ficar fazendo colocando os pontos porque que é amigo desse ou daquele. Né? Então, a gente tem usado esses critérios extremamente técnicos, certo? E o Depatran, ele é essencial para o futuro de Pato Branco, a gente precisa organizar bem ele, tá? As pessoas já perceberam, né? Precisam também ser respeitadas, a gente via bastante essas críticas, e em contrapartida também, obviamente, que os funcionários do Depatran têm que conquistar a população. Ah, sim, tem que ser mais humanizado. Né? Isso, educado, né? Não precisa ter uma conduta. Né? Embora seja um órgão fiscalizatório, mas ele precisa ser democrático, né? Precisa atender bem, isso mesmo. Ter um pouco de empatia também com o cidadão. Né? Perfeito. Porque muitas vezes é claro que o cidadão chega ali com o veículo,
A gente sabe, né? 5 minutos, né? Ele disse que é 5 minutos. Vai ver, passou 45 minutos. Faz parte da nossa... Da forma, né, do brasileiro. Mas como você falou, acho que você tem que ter empatia. Às vezes chega alguém para deixar um doente em um hospital. Sim. De você ter o bom senso, você funcionar, então ir lá e orientar o trânsito, ao invés de ir lá e multar a pessoa, né, porque é um caso extremo, certo? De você não usar uma vaga que não é apropriada, tá? De você ter o cuidado. Eu acho que sobre esse caso aí, certamente, muito breve, vai ser um tema de debate amplo, é a questão da regularização dos aplicativos, né? Sim, isso... Que hoje a gente já vê aí em mão dupla, né? Para o embarque e desembarque. Né? E a gente teve também recentemente uma reunião com os taxistas, para que a gente tem tido essa forma, Régis, de construir coletivamente. Sim. Recebemos lá, olha, isso pode, isso não pode, isso a gente ajusta, isso vocês ajustam, e vai se construindo. E eu acredito que com os aplicativos a gente vai passar pelo mesmo processo. Até pelo fato, né, de segurança, que hoje, por exemplo, qualquer um pode pegar o carro e dizer que é motorista de aplicativo, né? É isso mesmo. Não tem a exigência lá de... Não, tá muito vago, e a gente até pensa em fazer algum processo pelo próprio município, para o município coordenar tudo isso. Porque está muito, vamos dizer assim, evidente, nos dias de hoje não dá para confiar, né? Tem que ter o histórico, saber isso aí. Se é com antecedentes, aí é uma outra questão, mas o projeto precisa ser debatido, né? Verdade, é isso mesmo. Bom, prefeito, uma outra questão que já vem de longa data, né? A questão da industrialização. O pessoal pede, olha, Pato Branco está perdendo para Vitorino, embora pensamento meu, eu acho que Vitorino vive hoje o momento deles. A rodovia premiou eles ali. Então eles estão vivendo. O Pato Branco já viveu o trecho que era para viver. Agora precisa buscar novos, né? Eu quando escolhi o secretário de Desenvolvimento Econômico, que é o Esaú, o Esaú, ele foi presidente da Associação Empresarial, ele é empresário da indústria. Eu determinei para ele um desafio, na verdade foram 2 desafios essenciais. O primeiro deles é a questão de nós termos um bom programa para as indústrias, ou para o ambiente de desenvolvimento econômico de Pato Branco. Certo? Porque hoje, se as pessoas chegarem no gabinete e pedirem o que Pato Branco tem para nos oferecer, a gente vai dizer a boa vontade da gestão. Sim. Certo? Mas de qualquer benefício em termos de terreno, qualquer coisa a gente não tem. Certo? Então estamos trabalhando em criar esse processo, temos algumas possibilidades já bem interessantes, certo? Para breve, mas eu prefiro, quando isso estiver consolidado, depois fazer os anúncios. Então, ele está trabalhando intensamente. E o segundo desafio era de fazer a retomada da Expopato. Sim. A Expopato que nós não temos desde 2018, então a gente precisa ter esse evento, a gente precisa ter a mobilização dos nossos empreendedores. Aliás, a ansiedade é grande, a gente já anda por aí, as pessoas querem saber qual é o valor quando vai ser o início das vendas. A gente vai fazer o lançamento dela agora no início de julho. Sim. Mas eu sou muito, muito exigente no sentido assim da qualidade do que vai ser apresentado, então eu tenho não faço parte das reuniões, a associação comercial, a associação empresarial, o Sindicomércio, a sociedade rural, vereadores, a nossa equipe que trabalha junto nessa construção, e eu apenas digo, olha, eu quero que seja a Expopato. Tem que ser uma Expopato diferente, tem que ser uma Expopato para marcar a época, certo? E que mostre tudo o que Pato Branco é. Pato Branco é isso. Pato Branco é essa cidade diferente, essa cidade imponente, né? E nós temos uma boa Expopato que privilegie o nosso comerciante, também vai fazer muito bem para a nossa economia. Claro, mostrar serviço, produto, né? É uma grande oportunidade. E além, uma coisa que já está definida, disse o secretário recentemente aqui também, que é a questão do preço, né? Livre, porque hoje não tem mais, né, prefeito, como... É isso, eu tinha cobrar, né? Eu tinha esse pedido, eu só quero fazer essa afirmação a partir do momento que eu sente lá para fazer a definição final com a equipe. Eu dou essa liberdade para os que trabalham comigo. O meu pedido é que seja livre, mas para fazer o anúncio eu não quero passar por cima, né, de todos eles que estão lá se esforçando toda segunda-feira, se reunindo, discutindo, levantando, né, os vários aspectos. Então é justo que nós façamos juntos esse anúncio. Sim. Mas a minha expectativa é sim que seja gratuito e que nós tenhamos grandes shows, que nós tenhamos
os empresários com grandes estandes, que nós tenhamos aqui muita gente aqui em Pato Branco e que outras queiram voltar em outros momentos, que outros queiram investir aqui, outros venham estudar aqui, outros venham cuidar da sua saúde aqui, ou seja, que a nossa dinâmica da economia ela seja muito fortalecida. Exatamente. Não temos dúvida, né, que será uma grande feira, até porque a expectativa aí, já circulando pela cidade, a gente já ouve, e as pessoas já estão pedindo, né? Bom, nesse quesito agora, na questão do contorno norte, né, o governador disse recentemente, até num programa de asfalto, que em breve estará aqui para fazer um anúncio, né? Eu tenho o privilégio de conversar com ele, né? E ele tem nos atendido sempre de uma forma muito solícita. E a gente quer que ele faça não só esse anúncio, né? Sim. Ele tem articulado com ele para fazer uma série de anúncios. A gente tem feito muitos pedidos. E o bom é o seguinte, Regis, que a gente pega, vamos pegar... A gente chega, olha, essa é a demanda aqui. Articula com o Guto, articula com o Gugu, articula com Alexandre, articula com Ortega, articula com todas essas lideranças. E aí você vai nesse pacotão lá, olha, governador, sim, essa é uma demanda nossa. Então, já fica muito consistente o pedido, né? E precisa-se ter um bom projeto, né? Um bom projeto. Então, a gente tem essa expectativa que ele esteja aqui em breve para fazer a inauguração do asfalto, anunciar o contorno norte, e eu tenho expectativa que ele faça também outros grandes anúncios aí para Pato Branco, que a gente tem trabalhado muito, mas eu reforço, eu não gosto de criar expectativa para que depois ela não ocorra, né? Eu gosto muito como falei ali, do respeito, seja no diálogo, seja na entrega. A partir do momento que a gente diga, olha, vai acontecer tal coisa, que a população saiba que aquilo vai acontecer. Exatamente. Bom, gente, são 18 horas e já praticamente uma hora aí que a gente está conversando. Claro, tem mobilidade, mas também eu sei que o prefeito tem compromisso. A questão da mobilidade, vem aí a questão também do domingo, né? Que está na Câmara para a população ainda do transporte coletivo, né? Teve algumas alterações, até falei hoje com o João Vezaro, né? A população ainda está se adaptando a esses novos horários do transporte, que é fundamental, são 12 mil usuários diariamente do transporte coletivo, né, prefeito? É isso mesmo. Nós fizemos várias reuniões com a empresa, né, que presta o serviço aqui para Pato Branco, e fizemos uma série de solicitação de ajuste de horários. Eles nos atenderam, estão sempre nos atendendo. E aí, avaliando as planilhas, a gente percebeu uma inconsistência, Regis. Veja, nós temos 12 mil usuários, né, 12 mil pessoas que fazem uso do transporte coletivo diariamente, de segunda a sábado. Sim. Segunda a sábado. No domingo, esse número cai para menos de 300 pessoas. Certo? Menos de 300. E aí o que acontece? O município ele tem que pagar, de qualquer forma, um valor mínimo rodado. Então, se a empresa vai rodar a mesma quilometragem, então, aquele valor que a empresa paga, que ela recebe no dia de semana, que é capaz de suprir lá, né, o investimento lá que o município teria que fazer, no final de semana isso não acontece. Então o que nós conversamos junto com a Câmara de Vereadores? Vamos rever e vamos colocar aí no final de semana que o transporte seja gratuito. Que aí a pessoa que quer se deslocar, quer ir no parque, quer ir no shopping, quer mesmo ir nas lojas, ele possa fazer uso e ele não vai gastar nada, né? E o município já está pagando essa conta. Sim. Na verdade, vai custar mensalmente aí, mais para o município, aproximadamente R$5 mil. Ou seja, perto dos valores... É uma contrapartida obrigatória. Certo. Aí também eu quero reconhecer aqui o pedido dos nossos vereadores da nossa base, que eles também nos solicitaram para avaliar, e eu falei, da minha parte está, né, ok, de fazer uma concessão também da gratuidade para as grávidas. Certo? Ah, sim. Isso seria muito importante, a gente conversou com a saúde e seria uma demanda muito importante, porque tem pessoas, às vezes, que não conseguem ir fazer a sua consulta por isso. Então, isso implica numa boa gestação, né, numa boa avaliação e numa boa fazer gestação, o acompanhamento, né? E tudo isso é muito importante para o município. Então, a gente vê com muito bons olhos e esperamos também que possamos, né, fazer esses anúncios em breve. Bom, para a gente ir fechando aqui, prefeito, uma outra arena, né? Como é que está a previsão? O Pato Futsal usa esse ano ainda? Usa.
usa. Hoje mesmo estava conversando, a gente tem a empresa lá trabalhando intensamente. Posso dizer porque terça-noite eu voltava, né, 8 horas da noite de Curitiba, eles estavam lá trabalhando. A dificuldade maior ainda é na parte da iluminação, certo? Que a iluminação que foi colocada lá, ela não está atendendo, né, da forma como deveria. Sim. Certo? Então a gente tá tendo esse cuidado porque, no fim das contas, é uma obra pública, né, Régis? Então a gente tem que fazer as exigências porque foi pago por aquilo e de ser entregue é que nem a tua casa. Você a iluminação ela não era aquela que estava no projeto, né? Foi uma outra, vamos dizer assim. Não vou nem entrar em muitos detalhes porque talvez eu fosse né, não fosse não trouxesse essa informação correta, mas eu sei que converso com os técnicos lá, eles explicaram. Mas tem coisa, se você foi lá alguma vez, você viu, o chão estava todo sujo, sim, tudo encardido. Não. Você já pensou você comprar uma casa e você chegar na tua casa com o teu chão encardido? Sim. Né, as pedras lá, os granitos manchados, e goteira, e entrava água aqui, e não saía água do banheiro. Então a gente fez uma listagem com todos os itens, apresentamos para a consultora, eles estão trabalhando. Semana que vem os bombeiros vão estar lá, fazendo a avaliação para ver se aprovam também a obra. Sim. Tá? Mas nós temos a nossa expectativa, Regis, é que de que em julho a gente possa fazer, inclusive, já um evento lá com um jogo festivo para que ele seja entregue para a população. Lembrando que é a primeira etapa. Né? Claro. A primeira etapa, que ela ainda não... O número de banheiros não é para 5 mil pessoas, não tem cantina, não tem... Bilheteria. Não tem bilheteria, não tem... as cabines de imprensa. Então, a gente tá ajustando lá para que a gente consiga atender as demandas mínimas, por exemplo, sim, de um jogo do Pato. Certo? Então, a gente vai fazer todo esse esforço e em julho vai estar à disposição. Sem dúvida, é uma obra importante. Vai ficar um cartão postal ali, né? Que é uma obra maravilhosa, uma obra ótima, né? Sim. E a gente reconhece, né, isso e não pode deixar parado, né? Acho que não pode se ter aquela filosofia, porque foi A, B, C o que começou, que eu não vou evitar todos os esforços. Além de entregar essa primeira etapa, nós vamos correr atrás para buscar o recurso para fazer a segunda etapa e deixar ela, assim, em plena condição de uso. Claro, a população tem que entender, né? Primeira etapa, ela não contemplava a questão das cadeiras, não tinha uma série de coisas lá que precisava ser adequada, né? E que a segunda etapa, ele previa isso mesmo, né? É isso mesmo, era isso e que a gente depois ficou sabendo. Eu gosto sempre de ter essa transparência na comunicação, né? Sim. A população entende, de você chegar lá, olha, vai ser assim, a população entende. Agora, se você diz que vai ser de uma forma diferente, aí é história de criar uma expectativa que fica ruim. Perfeitamente. Bom, prefeito, agradecer. Antes de mandar um abraço ao meu amigo Polazzo, que é o assessor legislativo, hoje acompanhando o prefeito Gerri aqui também. Mas agradecer a tua presença e certamente a gente vai fazer outros encontros para a gente falar sobre tantos assuntos, né, que envolvem o dia a dia do nosso município aí. Cléris, muito obrigado pelo espaço, obrigado a todos que nos acompanharam, que a gente tenha aí uma gestão que seja iluminada por Deus. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil, é complexo, a gente tem uma equipe extremamente bem intencionada, extremamente profissional, a gente comete erros, mas tenho convicção de que nós vamos estar sempre lutando pelo melhor. Para Pato Branco, todos sabem, e o Polazzo que está aqui, né, do nosso lado, sabe disso, que nós sempre falamos nas nossas reuniões que o nosso único interesse é trabalhar por Pato Branco, certo? Que a gente tem um ambiente de paz, um ambiente de construção. Lá na frente, nos momentos políticos, cada um vai ter a sua bandeira e está tudo certo, mas agora a gente precisa trabalhar por Pato Branco. Eu não me envolvo em confusão, não entro. Todas aquelas ofensas que fazem, eu faço um boletim de ocorrência e resolve nas questões judiciais aí, né? Todas essas informações que chegam até mim que eu vejo, não, realmente eu preciso ajustar. Não tenho, humildemente, a gente vai fazer as melhorias, vai fazer os ajustes, certo? Mas eu sempre reforço, nós precisamos fazer parte de um ambiente de construção. Todos aqueles que pensam dessa forma serão muito bem-vindos. Muito bem-vindos, e pode ser com uma crítica mais ferrenha, nós vamos ouvir, vamos discutir e vamos chegar a uma solução. Certo? Então, esse é o estilo dessa administração. Eu não tenho
né, o jeito do cada prefeito deixou a sua marca, tinha o seu Sim. estilo. O meu estilo é diferente, é o estilo da... Então eu diria que as arquitetura. pessoas estão acostumando, né, prefeito? Porque muita gente não conhecia, né, no convívio, no dia a dia, então vai acostumando, mas sem dúvida que a democracia é o caminho para você ouvir. Ninguém é obrigado a pensar igual Exatamente. a você que está no cargo, né? Aham. É isso mesmo. Então assim, a gente está aí nesse processo, né, de construção que está pegando ritmo, a gente está muito entusiasmado com o futuro de Pato Branco, com o que a gente já conquistou em termos de protagonismo político, em termos de perspectivas, certo? E, assim, convido também a população a estar cada vez mais próxima de nós, de valorizar todas as regiões da cidade e devagar vai chegar o benefício lá na sua região, no seu bairro, na sua comunidade, né? A gente já não falou aqui das cidades do interior, mas nós já fizemos todo o interior de Pato Branco. A manutenção, né? Já fizemos a manutenção de todo o interior de Pato Branco, certo? Mas o essencial é dizer que nós somos servidores públicos, nós estamos aqui para trabalhar pela nossa gente. Eu faço questão de ir nas festas, ir na comunidade, ir na igreja, porque eu era cobrado na campanha, como você falou, porque eu tinha meu cotidiano de trabalhar manhã, tarde e noite. Então eu não conseguia estar muito presente na festa, né, no bairro, mas hoje é a minha profissão. Sim. Então, além de trabalhar durante a semana, o sábado e domingo eu pego o rádio e a gente vai girar a cidade, vai verificar onde tem um buraco, vai verificar onde tem o problema, para que a gente possa, né, organizar o planejamento da semana e das ações. Então, também peço um pouco ainda de paciência para a população, né? Esses 5 meses e meio já foram muito intensos, mas é muito mais de planejamento, de organização, de colocar a casa em ordem, até mesmo de pagar, né? De pagar, veja, nós no primeiro quadrimestre nós pagamos de dívidas da gestão anterior, de recurso de livre, mais de 30 milhões, certo? E de recursos vinculados, mais de 15 milhões. Ou seja, é um valor muito significativo, né? Um valor muito significativo, mas eu não sou de ficar olhando o passado. A gente vai olhar o futuro, vai construir o futuro, certo? Mas apenas para ser super transparente com a população, dizer que a gente está com as portas abertas. Vai ser um ano complexo ainda, devido a toda a situação que a gente se deparou no início, né? Mas a gente está apertando ali, né? cortando na carne, apertando o cinto, para que possamos manter, né, as nossas contas em dia. Veja, nós já temos a programação para dia 27 a gente pagar a primeira parcela do 10º. Sim. Então já vemos nos programando, estamos fazendo isso. E em termos das entregas, das obras, também muito em breve isso vai começar a aparecer para a nossa população. E aí eu tenho certeza que a população vai ficar muito satisfeita. Mas, de qualquer forma, pode nos cobrar. Estamos sempre à disposição. Até dentro da questão do aeroporto lá, prefeito. Quanto tempo, vamos dizer assim, agora? Vai para listar e depois para a obra? A obra tem uma previsão de 900 dias. Sim. 900 dias, ou seja, um período grande. 3 anos. 3 mais anos. Aproximadamente 3 anos. Um pouco menos de 3 anos, certo? E tem que deixar claro que o aeroporto é a parte do terminal. Mas nós já estamos trabalhando em paralelo para que nós tenhamos recursos para taxiway, para a pista de manobras, certo? E para o aumento da pista, para que aí o aeroporto esteja... Vamos dizer assim, se licitar logo para terminar no teu mandato. Isso aí. No final desse mandato. Essa é a ideia e vamos trabalhar muito para que isso aconteça, né? Que é importante, né? Extremamente importante. Você mesmo já ouve falar do aeroporto, ó. Não, é extremamente importante para o sudoeste. Para o sudoeste, não é só para Pato Branco, porque... Também que Beltrão empacou lá agora. e a gente precisa, a partir do momento que a gente passe a ter jatos voando, aí a gente passa para uma outra categoria de aeroporto. Outro patamar aí dele. Um outro patamar, as passagens baixam significativamente de valor. Então, esse modal de transporte, ele faz com que você consiga atrair empresários, turistas, ou seja, facilita muito, né, o acesso aí para a nossa região. Tá certo. Jair, um abraço, obrigado aí pela presença. Valeu, Regis, obrigado a todos que nos acompanharam, que Deus abençoe, que Deus ilumine a todos, que Deus abençoe e nos ilumine, e que tenhamos, né, aquela Pato Branco brilhante que todos esperam, merecem, e que, se Deus quiser, terão. Exatamente, sempre no coletivo, e é esse o nosso papel, né, enquanto profissional da comunicação, a gente ouvir, poder trazer, né, as informações, relatar aquilo que acontece, e que você que nos acompanha, que tira as conclusões. Você pode gostar, não gostar, mas a gente tem que ouvir sempre as pessoas com respeito para construir uma cidade cada vez mais justa e melhor para todos.
Um abraço, gente. Obrigado pelo carinho e até a próxima.